Você já se perguntou por que justamente quando decide buscar a Deus com mais intensidade, as portas parecem pesar, os dias ficam longos e as noites mais silenciosas? Talvez você carregue perguntas que ninguém escuta, apertos que ninguém vê, e uma sensação inquietante de estar sendo provado além do que imaginava suportar. Respira. Este início não é castigo, é convocação. O coração ferve quando é chamado para algo maior do que a própria zona de conforto, e por isso a estrada começa no vale antes de chegar ao monte. É no escuro que aprendemos a reconhecer a luz sem confundi-la com vitrines. É na secura que a água deixa de ser teoria. Se o silêncio do céu te inquieta, lembra, silêncio não é abandono, é preparação. Deus não desperdiça dor. Ele a transforma em linguagem, disciplina e direção. Hoje, o que parece atraso pode ser alinhamento. O que soa como perda pode ser enxerto. O que fere pode estar curando onde você não alcança. Então fica. Não porque é fácil, mas porque há sentido. Nos próximos minutos, vamos provar que essa sensação não é aleatória. Eles não estavam prontos no dia do chamado, foram sendo feitos no caminho. José sonhou alto e caiu fundo, traído pelos irmãos, vendido como mercadoria, acusado sem defesa e esquecido em masmorras. Ainda assim, cada descida escondia um degrau da ascensão que viria. No porão do Egito, Deus alinhava governança, perdão e provisão para muitos. Jó, íntegro, viu a vida ruir como uma casa sob tempestade. Perdeu bens, filhos, saúde e aplausos. Restou-lhe um pó que virou altar. Entre amigos que o feriam com explicações apressadas, aprendeu a escutar a voz que fala no vento e responde do redemoinho. E Jesus, o Filho amado, caminhou a estrada mais estreita. Foi desprezado, traído, julgado às pressas, coroado de espinhos e pendurado numa cruz. E ainda assim, ali venceu, inaugurando vida onde só havia morte. Perceba o padrão. O vale não contradiz a promessa. O vale prepara a promessa. Deus não escreve biografias com tinta de facilidade, mas com fidelidade em dias comuns. O que parece atraso é aula. O que parece silêncio é estratégia. O que parece queda é formação de musculatura invisível. Na história dos escolhidos, a geografia da dor mapeia a rota da missão. Se hoje você desce, não é para morar, é para amadurecer olhos, caráter e compaixão. O sofrimento, quando visto apenas com os olhos da carne, parece punição, parece injustiça, parece abandono. Mas quando olhado com os olhos da fé, revela-se como uma fornalha que não destrói, mas purifica. O ouro não teme o fogo. O fogo é o que garante sua autenticidade. Da mesma forma, os escolhidos de Deus não são poupados da dor, porque é na dor que o orgulho se quebra, que o coração se amolece e que a alma se curva para aprender. O molde dói, mas o molde é necessário. Deus não coloca ninguém em missão sem antes moldar a estrutura que vai sustentá-la. Cada lágrima se torna martelo, cada silêncio se torna cinzel, cada espera se torna escultura. É assim que ele forma homens e mulheres preparados não para brilhar em si mesmos, mas para refletir a glória do Criador. Entenda. O propósito não floresce no conforto, floresce no terreno áspero onde aprendemos a depender totalmente de Deus. Por isso, não é castigo, é preparo. Não é rejeição, é refinamento. O que hoje dói, amanhã será testemunho. O que hoje quebra, amanhã sustentará outros. E é nesse contexto que precisamos lembrar das palavras de Jesus, que nunca nos enganou com promessas fáceis, mas nos alertou sobre a realidade e ao mesmo tempo nos ofereceu a vitória. Se essa mensagem já está falando ao seu coração até aqui, faz o seguinte, pausa um instante, deixa o like agora e se inscreve no canal. Assim você garante que não perde nenhuma palavra e ainda ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam dessa força hoje.
Jesus não deixou dúvidas quanto ao caminho. Em João 16:33, ele afirmou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Note como ele não vendeu uma ilusão. Ele não disse: "No mundo talvez tenham problemas", ou "se forem fiéis, serão poupados." Não, ele foi direto. Aflições são parte da jornada, mas no mesmo fôlego deixou a âncora da esperança. Eu venci o mundo. Aqui está o segredo. Não caminhamos sozinhos, nem caminhamos rumo ao fracasso, porque aquele que nos precede já atravessou todas as tempestades e garantiu a vitória. Isso muda tudo. A luta não é o fim, é cenário da superação. A dor não é a última palavra, é prelúdio de cura. A cruz não é derrota, é passagem para a ressurreição. O mundo nos mostra a ferida, mas Cristo nos mostra a cicatriz que já sarou. Então, quando o peso apertar, lembre-se, ele não prometeu ausência de guerra, mas presença de paz em meio à guerra. Ele não prometeu ausência de lágrimas, mas enxugar cada uma delas. É nesse silêncio carregado de promessa que muitos se confundem. Parece vazio, mas é cheio de propósito. O silêncio de Deus é uma das experiências mais dolorosas para quem crê. Você ora, clama, jejua, chora, e a resposta não vem. O céu parece fechado, o coração se aperta e a mente grita: será que ele me abandonou? Mas a verdade é que o silêncio do Senhor nunca é vazio. Ele fala através do silêncio tanto quanto fala através da palavra. Quando o céu silencia, é porque Deus está operando em lugares que você ainda não pode ver. É como a raiz de uma árvore que cresce escondida debaixo da terra. Ninguém aplaude, ninguém nota, mas é ela que sustenta o fruto que um dia virá. Talvez você esteja justamente nesse tempo oculto, onde nada parece acontecer, mas tudo está sendo preparado. O silêncio não é castigo, é proteção. Deus esconde os escolhidos até o tempo certo de revelá-los. Ele fecha portas hoje, para que você não entre em lugares que não suportaria amanhã. O que parece atraso é preservação. O que soa como abandono é cuidado. E enquanto você aprende a confiar nesse silêncio, algo dentro de você desperta, uma chave que só a dor pode girar. É curioso como a dor possui uma chave que nada mais consegue girar. Quando tudo está indo bem, a tendência natural é se acomodar. A oração diminui, a busca esfria, a dependência se dissolve em ilusões de autossuficiência. Mas quando a vida aperta, quando os ventos contrários sopram, algo em nós desperta. É nesse cenário que você dobra os joelhos com mais intensidade, que as lágrimas se transformam em linguagem diante de Deus, que a Bíblia deixa de ser apenas leitura e passa a ser alimento. A dor tem essa capacidade única de romper o sono espiritual e levar você para águas mais profundas. Se tudo fosse fácil, você jamais conheceria a profundidade da graça. Se tudo fosse tranquilo, jamais descobriria que existe paz em meio ao caos. O sofrimento, por mais duro que seja, nos empurra para perto de Deus. Ele não vem para nos afastar, mas para nos aproximar. E quanto mais perto dele estamos, mais a nossa visão se alinha com a eternidade. A dor abre portas que o conforto nunca abriria. E é por isso que, na lógica divina, ela se torna disciplina e expressão de amor. A disciplina de Deus não é como a punição fria de um juiz distante, é o cuidado firme de um pai amoroso que não se conforma em ver seus filhos parados no mesmo lugar. A palavra declara em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Isso significa que cada aperto, cada queda, cada silêncio carregado de peso pode ser, na verdade, uma forma de treinamento. A dor é a academia da alma, onde a fé cria músculos invisíveis. O vale, muitas vezes, é o campo de instrução, onde aprendemos a ouvir a voz de Deus com mais clareza.
Quem nunca foi corrigido, nunca foi amado de verdade. Quem nunca foi disciplinado, nunca foi preparado para coisas maiores. Deus não desperdiça processos. Ele esconde aqueles que vai levantar. Treina no secreto os que serão usados em público. Molda no anonimato os que, em breve, serão colocados em lugares de destaque. O que agora parece rejeição, na verdade, é refinamento. O que parece exclusão, na verdade, é seleção. E tudo isso conduz a uma mudança de perspectiva. Essa é uma das viradas mais profundas que podemos viver na fé. Transformar o porquê eu, Senhor, em para quê, Senhor. O porquê olha para trás, busca explicações, cava justificativas, mas quase sempre nos prende à dor. Já o para quê abre uma janela para o futuro, ilumina o propósito, enche o coração de sentido. Quando perguntamos para quê, estamos reconhecendo que nada acontece sem a permissão de Deus e que até as lágrimas podem regar um propósito maior. José poderia ter perguntado, por que fui traído? Mas entendeu depois que havia um para quê, salvar uma nação inteira da fome. Jó poderia ter gritado, por que perdi tudo? Mas o para quê se revelou quando Deus o restaurou em dobro e sua história se tornou testemunho para gerações. Até Jesus, no Getsêmani, orou pedindo que, se fosse possível, o cálice fosse afastado, mas terminou dizendo, contudo, seja feita a tua vontade. Esse é o poder do para quê, submeter-se ao propósito maior, mesmo sem entender todos os detalhes. A vida muda quando a pergunta muda. E esse é o caminho que nos prepara para compreender um princípio espiritual inegociável. A cruz sempre vem antes da coroa. A cruz sempre precede a coroa. Esse é o padrão divino que não pode ser invertido. Não existe glória sem renúncia, nem vitória sem batalha, nem ressurreição sem cruz. Antes do sorriso, há lágrimas. Antes da terra prometida, há deserto. Antes da exaltação, há humilhação. Esse princípio percorre toda a Escritura e molda a história dos escolhidos. Moisés foi 40 anos ao deserto antes de libertar o povo. Davi enfrentou cavernas e perseguições antes de sentar no trono. Jesus passou pelo Gólgota antes de se assentar à direita do Pai. A coroa, no reino de Deus, não é presente de conforto, mas resultado de perseverança. E é nesse caminho estreito que descobrimos o valor da obediência. Se a coroa viesse sem cruz, seríamos reis sem caráter. Se a vitória viesse sem luta, seríamos guerreiros sem maturidade. Deus não deseja apenas nos dar vitórias externas, Ele deseja nos transformar por dentro. Por isso, Ele permite cruzes que forjam fé inquebrável. E é justamente nessa realidade que entendemos que os escolhidos não são os mais fortes, mas os que, mesmo fracos, não desistem. Os escolhidos não são super-heróis inabaláveis. Eles sangram, choram, se cansam, sentem medo, mas existe uma diferença. Eles não desistem. A força deles não vem do físico, nem da mente, nem da emoção. Vem de um Deus que os sustenta, mesmo quando não conseguem mais sustentar a si mesmos. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba o paradoxo. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. Isso significa que não precisamos fingir força, precisamos apenas permanecer. Os escolhidos não são os que nunca caem, mas os que se levantam pela mão do Senhor. Não são os que nunca duvidam, mas os que continuam mesmo em meio às dúvidas. Não são os que nunca choram, mas os que oram em lágrimas até o coração encontrar consolo. A grandeza deles não está em sua resistência natural, mas na dependência sobrenatural. E para cultivar essa dependência, Deus muitas vezes permite um tempo de ocultação, de anonimato, onde Ele forma caráter antes de dar palco.
O anonimato é muitas vezes o berço dos escolhidos. Antes de Davi ser conhecido como o rei que venceu Golias, ele foi o pastor anônimo das ovelhas esquecidas no campo. Antes de José governar o Egito, ele foi o prisioneiro esquecido numa masmorra. Antes de Jesus começar seu ministério público, passou 30 anos em Nazaré, longe dos holofotes, aprendendo obediência no silêncio da vida comum. O tempo oculto não é perda de tempo, é preparação. É no secreto que a raiz se aprofunda, é na sombra que o caráter se consolida, é no invisível que a fé cria músculos. O anonimato não é rejeição, é proteção. Deus esconde aqueles que vai levantar para que não sejam destruídos pela própria pressa ou pelas expectativas alheias. Quando chegar a hora certa, Ele mesmo revelará. E quando Deus revela, ninguém pode esconder. Se hoje você se sente invisível, sem reconhecimento, sem aplausos, lembre-se, isso pode ser justamente o sinal de que Ele está te preservando para algo maior. Mas esse caminho não precisa ser trilhado sozinho. Há força quando compartilhamos a jornada e nos unimos em nossas dores e aprendizados. Existe uma força poderosa quando entendemos que não caminhamos sozinhos. A dor que você sente pode ser semelhante à de alguém que está assistindo agora, em outra cidade, em outro fuso horário, mas passando pela mesma batalha interior. É por isso que compartilhar não é apenas um gesto de desabafo, é um ato de comunhão. Quando você deixa nos comentários aquilo que tem vivido, cria um elo invisível com outras pessoas que também precisam saber que não estão sozinhas. A Bíblia diz em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso significa que a luta individual pode se tornar força coletiva. O testemunho de um pode acender esperança em muitos. A lágrima de um pode ser transformada em consolo para outro. A vitória de um pode profetizar a vitória do próximo. É nesse lugar de partilha que a fé se fortalece e a esperança se renova. Por isso, abra sua história, deixe sua voz somar-se a este espaço e, ao mesmo tempo, permita que esta palavra alcance ainda mais vidas. Quando pedimos para você se inscrever, deixar o like ou compartilhar este vídeo, não é sobre números, nem sobre vaidade, é sobre missão. Cada vez que você interage, esta mensagem viaja mais longe, alcança pessoas que talvez hoje estejam à beira de desistir. Pense nisso. Um simples clique pode ser a ponte entre uma alma cansada e a esperança que ela tanto buscava. Jesus nos ensinou que a luz não deve ser escondida debaixo de um vaso, mas colocada no alto para iluminar a todos que estão na casa. Mateus 5,15. Essa é a lógica aqui. Quanto mais essa luz for espalhada, mais corações serão alcançados. Então, se essa palavra falou com você, responda com fé. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like, não como gesto mecânico, mas como ato de semeadura. E se puder, compartilhe. Talvez alguém que você ama esteja esperando exatamente essa palavra para não desistir. Esse é o chamado à ação, não de estatísticas,